Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando aqui a nossa primeira ministração em respeito a uma palavra que Deus colocou em meu coração, que eu gostaria de compartilhar com todos vocês nesse momento de caos, nesse momento de luta, nesse momento de adversidade que nós estamos enfrentando e como estamos assim impossibilitados de estar na igreja, fisicamente falando. Nós queremos transmitir uma mensagem de Deus ao seu coração. Nada melhor do que escutar uma palavra de Deus. Enquanto o pessoal está chegando, eu estou vendo que tem uma turma chegando aí, a gente vai aqui tentando se envolver para ouvirmos um pouco da palavra de Deus, diante de tantos anúncios, de tanta tragédia, de tanta especulação, de tanto medo. É um momento a gente tirar para ouvir uma palavra, aquilo que Deus deseja falar ao coração de vocês, deseja falar ao meu coração. Sabemos que nada é melhor do que ouvir ao Senhor, ouvir o que Deus tem para falar conosco. E talvez essa situação na qual nós estamos nos encontrando seja um momento de nós pararmos para analisar como será a nossa vinda, como será o nosso coração diante de tantas essas incertezas, né? E o que a palavra de Deus de verdade tem para falar com você. Então, o tempo que o pessoal está chegando, eu estou vendo que tem um pessoal chegando aqui, dando oi, está assistindo. Eu vou tentar aqui colocar no Instagram também. Nós estamos com uma linha aqui no Instagram e está um pouco parando aqui, mas já já a gente vai se adaptando e logo logo vai dar certo. Eu queria que você entendesse algo muito importante. Vou falar um pouco a respeito daquilo que Deus ele necessita que nós façamos. A palavra de Deus ela é clara e muitas das vezes nós não entendemos a forma que o Senhor deseja que nós seguimos as suas orientações. Aqui na palavra de Deus, o que eu posso deixar para vocês, frisar para vocês aqui, de uma maneira mais simples e sucinta, está no livro de Abacuque, capítulo de número 2, versículo 1. A palavra de Deus lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 1, é um texto que exatamente fala de um cenário que nós estamos vivenciando hoje, nesse momento atual. Abacuque é um profeta que viveu aí 600 anos antes de Cristo, e Abacuque ele foi com o coração angustiado, né? Com o coração cheio de angústia, de dúvidas, de desejos, e a vontade de Abacuque era querer saber o porquê. Por que esse cenário pegou tanto de surpresa, por ser uma nação considerada justa, que era a nação do povo de Deus, que era o povo de Israel. A gente vê Abacuque como um homem que também era um homem justo e era um profeta, mas ele se vê inteiramente vivido por causa de uma impiedade de um povo chamado os caldeus, que veio com grande luta sobre ele. Os caldeus, um império que não era um império hebreu, mas que veio contra ele, e esse império chega de uma maneira sorrateira. E a expressão que Abacuque nos dá, porque o significado de Abacuque tem a ver com uma expressão de lutador, alguém que luta, alguém que guerreia, alguém que vai contra, alguém que se posiciona. Abacuque ele faz uma análise histórica de e ele então se apresenta diante do Senhor, e a maneira que ele age em sua apresentação é uma maneira viável, porque ele tenta enxergar aos olhos nus a real situação que ele está vivenciando. Humanamente falando, é como se eu e você nos perguntássemos por que estamos vivendo isso agora. Aos olhos nus, nós estamos diante de um inimigo invisível. Nós estamos aqui lutando, nós estamos aqui desbravando, nós estamos aqui tentando achar uma maneira mais simples de tentar explicar uma coisa que não é lógica, que foge da nossa mente humana. Então, por fugir da nossa mente humana, nós ficamos perplexos, apreensivos, angustiados. E quando se fala nos dias de hoje sobre coronavírus, o problema não é o vírus coronavírus, mas é o problema da repercussão que esse vírus está causando. Talvez eu estou voltando um pouco aqui e ali, é porque eu estou com duas câmeras, então estou no Instagram e estou aí com vocês no Facebook, aí fica meio distraído assim.
mas dá para acompanhar todos vocês aí. Está dando para ver que vocês estão acompanhando. E o que a gente percebe é que essa luta, esse desempenho de Abacuque é tentar achar uma resposta às suas queixas e às suas orações. Hoje nós tentamos buscar uma resposta, né? Por que tanta enfermidade? Por que tantos sinais? Por que tanta tragédia? Por que as pessoas de uma semana para cá, o mundo delas viraram, as coisas tiveram que dar prioridade a umas, abrir mão de outras, e todo mundo sendo mexido, todo mundo sendo alavancado em coisas que a gente nem imaginava que ia passar, horário de trabalho, problema financeiro, problema espiritual, não poder congregar, não poder ir numa igreja, não poder talvez viajar, viagens canceladas, aeroportos lotados, pessoas que estavam na Europa que não podem vir para cá, enfim, a vida de todo mundo foi pega de surpresa. Primeiro sinal que Abacuque nos dá, e o que está no texto da palavra de Deus, é esse sinal. Esse mundo que a gente não consegue se estabelecer nem se conectar nele, nós não estamos garantidos aqui. É como se hoje você está bem garantido financeiramente, conjugal, casamento, dinheiro, família, tudo certinho, banco ajustado, de repente à noite amanhece, o dia chega e tudo mexe, tudo vai contra, tudo bagunça, sua casa parece que não tem mais nada, aquilo que você sonhou e projetou, de repente os pés somem como areia movediça. E aí as queixas da alma e do coração humano, porque somos humanos, começa a perguntar, a queixar, meu Deus, e agora? E isso, e aquilo, eu tinha uma férias para fazer, hoje mesmo eu recebi uma pessoa falando, eu tinha um casamento, uma festa de casamento já marcada, estava tudo certo, eu tive que adiar. Então de repente você vai quebrando agendas, vai desconectando situações, os percalços vão chegando e as crises vão se instalando. Profeta Abacuque, os caldeus eram uma nação que era totalmente descomprometida de Deus e de repente ele percebe que aquela nação começa a se ver subjugada a uma nação ímpia. Ele começa a perceber que as coisas boas, que as coisas que politicamente poderiam corretamente boas, de repente são totalmente tragédias. Aí ele vê o mal prevalecendo e o bem sumindo. A nossa vida é assim, quando você se encontra diante de uma enfermidade, quando nós nos encontramos diante de uma crise, nós nos sentimos humanos, nós tiramos o nosso chão, nós olhamos a situação e não pensamos que aquilo ia fugir do nosso controle, por mais poderosos que nós nos sentimos, porque infelizmente o ser humano ele se sente semideus. A verdade é que Jardim do Éden, quando o homem pecou, Adão e Eva pecou, a desobediência lá é não comer do fruto proibido, e eles querem a fruto proibido, eles vão no fruto proibido por causa de um motivo: se tocar naquele fruto, como Deus sereis. A grande questão, você que está me ouvindo agora, você meu irmão, você minha irmã, você que está conectado, você que parou um pouco para ouvir uma palavra do céu no seu coração, uma palavra de Deus, estou com a Bíblia aberta para te abençoar. A verdade é que todos nós que temos aquele sentimento, aquela síndrome do divino, aquele sentimento de soberba que todos nós, por alguns mais exacerbados, alguns que já se sentem garantidos na vida, como aqueles que não se sentem, mas no fundo têm a sua vaidade, a sua possessividade em algo no fundo, nós agora nos tornamos o que Deus queria que nós sempre fôssemos: pó. Pó no sentido de depender dele. Pó no sentido de dizer: Deus me ajuda, me socorre. Me dê uma esperança, me dê uma palavra de consolação. E é essa palavra que eu gostaria de dar a você. Primeiro, eu não tenho todas as respostas, ninguém tem as respostas. Aqui Abacuque se encontra diante de uma tragédia, um governo ímpio prevalecendo contra um governo bom. Hoje nós estamos diante de um vírus que está se proliferando, que está crescendo. Francis Schaeffer foi um estudioso e teólogo, e ele falava uma frase muito interessante que ecoa até nos dias de hoje. Ele dizia assim:
que a proliferação do mal, a ausência do bem é a proliferação do mal. A mensagem dele é: quanto mais nós omitimos o bem, quanto mais nós deixamos de fazer o que é certo, o mal ele se prolifera, ele cresce, ele desenvolve, ele cria raiz, ele cria estrutura, ele cria frutos, ele cria árvore, ele fica grande e ele vira um gigante. Então, Abacuque, ele nos ensina aqui nesse texto da palavra de Deus que há uma resposta que Deus o convida a ter. A primeira delas é que Deus diz assim a Abacuque: coloque-se numa torre de vigília e ore. Abacuque capítulo 2, eu vou ler para vocês. Diz assim: por-me-eis numa torre de vigia, colocá-la-ei sobre fortaleza e vigiarei para ver o que Deus dirá e que respostas eu terei à minha queixa. Então, diante de todo o percalço, de tudo que nós estamos vivendo, a palavra de Deus para nós, e em especial você que está me ouvindo, é: se coloque nesse lugar onde você está, na sua casa, ou talvez em algum lugar aí de trabalho, não sei, onde você estiver. O que Deus nos orienta aqui conforme a palavra é: se coloque à vigilância. A primeira atitude do profeta foi vigilância. O que é vigilância? Eu tenho que tomar cuidados. Nós não somos super-homens. Nós não somos de um contexto de espiritualidade, de santidade e de perfeição melhor do que o outro. Mateus capítulo 6 diz que o sol nasce para o justo e para o injusto. Eu estou vendo as pessoas dizendo: não, pastor, na minha casa aqui nada de mal acontece, eu aqui sou guardado, eu sou blindado, eu sou protegido, uma simples oração. Quem vende esse evangelho, quem prega esse evangelho não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo nos diz que ele sentiu dor, que ele chorou, que ele sentiu sede, que ele padeceu, que ele foi humilhado, e a Bíblia diz em Filipenses que nós somos a semelhança, temos que ser a semelhança de Cristo, semelhança na sua humanização, não é semelhança na sua divinização. Enquanto estivermos na terra, nós passaremos aflições. Então Abacuque é levado por Deus a uma vigilância. Por que nós não estamos agora nesse horário com a porta da nossa igreja Batista Betesda em Bom Despacho aberta? Por quê? Simplesmente por causa de uma orientação que foi colocada a toda a população pelos órgãos superiores. A gente está vendo o apelo do nosso prefeito aqui em Bom Despacho, ele pedindo, ele falando para o pessoal: olha, acorda, é momento de nós nos recolhermos, é momento de socialmente nós tirarmos um tempo para nós, para a nossa família. Esse é o momento que nós temos que parar para analisar e vigiar, porque esse mal, esse vírus, o que implica na nossa vida não é saber como ele nasceu, de onde ele se originou. O problema está aí, agora é como resolver o problema. E uma das orientações bíblicas que Deus nos dá, e deu a Abacuque, é vigie. Vigiar significa: tenha cuidado, tenha discernimento. Jesus disse: seja simples como uma pomba, mas seja prudente como uma serpente. Ele está querendo nos informar que nós precisamos nos policiar. É um momento de preservação e cuidado, requer maior para as pessoas mais velhas, para os nossos avós, tias, pais. Cuidado de amor, um cuidado de estar mais perto do seu pai, que hoje você tem, amanhã pode ser que você não tenha. Talvez alguém que está me ouvindo nem tem mais o seu pai ou a sua mãe. Vigiar significa para lá para analisar e ver as prioridades que a sua vida foi dando ao longo da sua existência, porque nós vamos dando prioridade para tanta bobagem. A gente vai se apegando a tanta mesmice, a gente vai se encarretando, vai se enchendo de nós mesmos, do nosso eu, da nossa vaidade, dos nossos desejos, e a gente vai deixando os nossos pais de lado, os nossos avós de lado, as pessoas mais velhas de lado. Ontem mesmo eu estava vendo no jornal uma coisa interessante, não sei se foi no Rio, que algumas pessoas de um prédio, elas estavam indo no supermercado fazer compras para poder levar para as pessoas mais velhas. Olha só, alguém tomou uma iniciativa de vigiar por outro mais velho. O que ele fez? Falou: não, a gente vai fazer compra para vocês. Ia no apartamento, o que vocês desejam? Um supermercado e tal, para vocês não precisarem descer. Olha lá, vigiar
Jesus falou, vigiai e orai, para que não caís em tentação, vigilância. Saber o processo de Deus, de nós nos cuidarmos de nós mesmos. Tem coisa que Deus não vai fazer por mim. Tem coisa que Deus não vai fazer por vocês. Tem coisa que Deus não vai fazer para o Brasil. Somos nós que temos que colocar a mão e fazer a nossa parte. Um certo homem uma vez estava na praia e ele pegava aquelas conchinhas que saem da praia, que vem na praia na areia, e ele jogava as conchinhas de volta para o mar. E ele pegava cada conchinha e devolvia. O mar lançava, ele devolvia. O mar lançava, ele devolvia. O mar lançava, ele devolvia. De repente, alguém perguntou, mas por que você está lançando todas essas conchinhas para o mar? E ele respondeu, por quê? Para que ela possa viver aqui fora. Ela vai perder a originalidade dela, tem que voltar para o mar. Aí o cara falou, mas é muita, você não vai dar conta, são muitas conchas. Ele falou, pode até ser muitas, mas numa só que eu estou lançando, para ela, vai ser importante. Talvez eu não vou conseguir todas, mas para essa aqui vai voltar novamente para o mar. E lançou. Assim é a minha vida. Talvez eu não vou conseguir salvar minha cidade, eu não vou conseguir salvar um país, eu não vou, pelo menos, nunca, jamais salvar um mundo, mas eu posso salvar minha casa. Eu posso salvar quem eu amo. Eu posso cuidar de quem está perto de mim. Quando a Bíblia fala amo o próximo como a ti mesmo, ele está falando o próximo que está perto de você. Não tem como eu amar um japonês, né? Tem como eu amar um chinês, pior chinês, porque a China está levando essa fama. Não tem como eu amar um cara que está do outro lado do mundo, que eu não sei quem é. Eu amo quem está perto de mim. É quem está do meu lado, agora, nesse instante. Deus disse isso a Abacuque, olha, vigia. Esse é o primeiro mandamento, essa primeira orientação que ele dá. Uma outra coisa também interessante é que, além dele expressar esse desejo por eles, ele também dá uma outra orientação muito importante a Abacuque. E a questão que ele dá a Abacuque, da vigilância, ele fala assim, se coloque, Abacuque diz, eu vou na torre de vigília para vigiar e eu vou orar. Olha a prioridade da oração. Olha a prioridade do clamor a Deus. Olha a prioridade de buscarmos a Deus. Olha que oportunidade Deus está nos dando de ficarmos em nossas casas. Você acha que esse mundo todo mexido, essa bagunça que nós estamos vivendo, é só para Deus nos colocar dentro de casa para a gente ficar comendo pipoca, assistindo novela e falando de vida dos outros, e falando e preocupado, meu Deus, e agora, como é que vai ser? E esse vírus? Aí hoje eu não trabalhei, amanhã meu salário... Não! Quando Deus permitiu que uma nação ímpia prejudicasse uma nação santa, Deus estava com uma mensagem só para aquele povo: volta-se para mim, acordem, ou seres humanos, ou terra, ou mundo, acordem, por favor, acordem, há um Deus supremo, Criador dos céus e da terra, há uma eternidade querendo nos abraçar, há um Deus ressurreto que veio no mundo, que morreu, que entregou a vida dele por nós, que foi crucificado, que foi humilhado, que foi colocado num túmulo, e a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou, ele se levantou para que a morte não tivesse mais domínio e poder sobre ele. É isso que Deus está tentando trazer, essa mensagem para nós. Acordemos. Quantas mensagens nós estamos ouvindo nesses dias? Mensagens de arrependimento, mensagens de conserto, mensagens de oração. Enxergamos essa situação. Tentamos entender o porquê e não vimos, porque estamos num mundo parado e não conseguimos enxergar uma única coisa que Deus quer de nós. O momento de Deus, o momento de abraçar a causa, o momento de orarmos, o momento de pedir perdão pelos nossos pecados, o momento de chorarmos diante de Deus com lágrima e dizer, meu Deus, o que eu preciso melhorar, o que eu tenho que ser nessa vida, porque o Senhor me criou, porque eu estou aqui. É momento de orarmos a Deus. Nós não vamos tentar achar solução no governo do Jair Bolsonaro. Ele é humano, ele não tem condição de resolver o nosso problema. Nós não vamos achar solução só porque uma vacina vai nascer e vai acontecer e vai ser criada, que nós oramos para que isso aconteça, para que possa salvar vidas e preservar outras, mas o nosso problema não é a vacina, o nosso problema é espiritual, o nosso problema é cruz, é voltarmos para Deus. O nosso problema é falarmos, meu Deus, me ajude a voltar novamente para o Senhor, me ajude a encontrar esperança no Evangelho, me ajude a encontrar o antídoto que nós precisamos, não está num laboratório. O antídoto que nós procuramos está no Calvário, está na morte de Jesus.
está no abraço de Deus em nos aceitar, está no abraço de Deus em nos chamar para o Evangelho. Esse é o primeiro passo que eu dou para vocês que estão nos assistindo agora. Esse é o primeiro caminho. Arrependa-se, volte para Deus. Abacuque se colocou na torre de vigília e foi para oração. Você está orando? Esse é o momento que você tem com o Senhor? Esse é o momento de clamarmos a Deus e esse é o momento de olharmos para Ele. Segundo, a terceira condição que Deus dá a Abacuque, ele vigia, ele ora, é uma espera. Deus fala, se coloca na torre de vigília e espere. Escreve uma visão em tábuas. Naquela época, visão era escrita em tábuas, como semáforos, né? Como placas sinalizadoras. E Deus então falou com ele, escreve a visão, para que quem passar de longe vai ver. Isso é um outro sinal muito importante para mim e para você. Escreve sua história. Aí a história da gente é construída a partir do sofrimento. Se você procurar pessoas para contar uma história de como ele recebeu um sucesso, ou ele recebeu um título, eu me esforcei, eu estudei, fui no concurso público, eu pedi uma ajuda daqui, dali, tudo bem, mas quando nós passamos por um momento de amargura, de sofrimento, nós temos historicidade, nós temos prática de falar alguma coisa. A história de Jesus, da morte, trouxe para nós uma história de vida. A história que nós perdemos quando perdemos um pai ou perdemos uma mãe, num acidente, numa tragédia, com certeza alguns de vocês já viveram isso, você tem uma história de vida para contar. Você tem algo que marcou você, que deixou a sua alma presa, ancorada em alguma coisa que o passado te magoou. Então Deus está dizendo para nós é isso, marque esses dias de quarentena que nós estamos tirando, marque esse dia como dias especiais, não como dias de angústia, de pavor. Nós não somos filhos das trevas que se desesperam, nós somos filhos da luz, nós somos filhos da compaixão, da esperança. Traga esperança, pelo amor de Deus. A nossa tristeza, a nossa angústia é porque nós vemos as pessoas escutando jornais, fake news, e pega uma mensagem daqui, olha, e está morrendo não sei quantos, olha, e a doença está chegando, olha. Gente, vamos parar com essa bobagem. Para a gente ter certeza do que é ruim e o que não é, a gente tem aí o portal da prefeitura, portal de transparência, está sendo atualizado todos os dias para nos comunicar como está a nossa cidade. Nós temos o Ministério da Saúde, você pode ir no portal hoje, temos acesso a todas essas coisas para saber o que de fato é isso que está vindo para nós. É isso que precisamos, de mais maturidade, menos ingenuidade, um equilíbrio. Precisamos de um equilíbrio. Deus nos chama à paz, ao equilíbrio. A paz é o árbitro das nossas vidas. Não é momento para nos desesperar. Nós ficamos apreensivos, nós ficamos preocupados, mas Deus está dizendo com Abacuque, espere a minha resposta. Nós temos que esperar a hora certa que Deus acha que Ele tem que permitir que isso tudo acontece. Se não, no tempo espaço entre presente e futuro, eu não tenho futuro, eu só tenho presente, é linear. Eu só tenho uma esperança, o meu Redentor vive. E independente do que o mundo vai trazer para nós de amanhã, independente de alguém talvez da nossa família que pode até chegar a ser vítima de um vírus desse, independente de tudo que está acontecendo, nós temos que voltar e confiar plenamente nas respostas que só Deus tem para nos dar. E aí Deus responde ao profeta. Qual a resposta são? Primeiro, Deus nos promete. E Ele prometeu ao profeta. Ele falou com o profeta, fique na torre de vigília, que você vai ver o que eu vou fazer. Uma obra em vosso meio. João capítulo 14, a palavra de Deus nos diz lá, hoje não compreendeis nada. Nada do que está acontecendo, mas depois vocês vão compreender. Há um certo homem que passou pela o nome dele, ele escreveu até um livro, tentando lembrar o nome do livro aqui, Vida com Propósito, Vivendo com Propósito. E esse homem viveu no governo nazista, na época de Hitler, e ele falando sobre a vida é um propósito, tudo é um propósito, ele escrevendo esse livro, ele diz assim que ele precisou passar por todo aquele processo de dor e sofrimento, quando o nazismo imperava, e ele passou vendo colegas morrendo, vendo pessoas sendo injustiçadas, vendo tristeza, vendo angústia, e tudo aquilo que ele vivenciou, ele diz assim, eu precisei viver aquilo, para que eu pudesse ajudar outras pessoas, para que eu pudesse passar por isso e poder estender a mão para alguém,
porque eu estou aqui. E ele diz que algumas pessoas que lá morreram foram as pessoas que perderam a perspectiva de vida. Os estudiosos estão falando aí, né? Até infectologista que não tem nada a ver com psicanálise, estão dizendo que o emocional da gente é abalado pelo surto do medo. Cada vez que há um pum, está morrendo, está acontecendo, a gente já é pressionado, o cérebro já nos pressiona e a imunidade abaixa, e nós somos mais suscetíveis às enfermidades. Por quê? Por causa do pavor e do medo. Deus disse a Abacuque, há promessas para vocês. Você que é cristão, eu quero fazer um apelo para você hoje, agora, você que conhece Jesus. Se você não conhece Jesus, eu te convido a conhecê-lo, a reconhecê-lo como soberano e Senhor. Porque na verdade não é eu que conheço Jesus, é Jesus que me conhece. E não é eu que aceito Jesus, é Jesus que me aceita. E se Jesus te aceitou, e se Ele quer te receber, e Ele quer te receber, eu queria que você oferecesse seu coração a Ele agora. Eu queria que você colocasse sua vida diante dele agora e falasse assim: meu Deus, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero reconhecer que o Senhor é Salvador do mundo e dos céus e da terra. O Senhor não é Deus dos protestantes, o Senhor não é Deus dos católicos, o Senhor não é Deus dos espíritos, o Senhor é Deus de Jesus, o Senhor é Deus do homem que morreu por mim e me aceitou como eu sou. Agora nós vemos esse grande aglomerar de dor, de gente desesperada, porque falta Deus, há um buraco dentro de nós. Agostinho dizia que há um vazio dentro do homem, do tamanho de Deus, e esse vazio, para ser preenchido, só a graça dele, só o Espírito dele. Então é o momento do Espírito de Deus agora te consolar, é o momento do Espírito de Deus agora te dizer que Ele tem promessas de salvação para você, que Ele tem promessas de alegria para você. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele veio para te dar paz, mas é uma paz interior, não é uma paz que está lá no shopping agora fechado, não é uma paz lá no estádio de futebol que você celebra seu time, não é uma paz numa roupa, não é uma paz numa compra, não é uma paz no comércio, é uma paz interior de vida. E por isso que nós estamos vivendo esse desajuste no mundo, para que nós possamos parar e ver as nossas prioridades, para nós sairmos do espírito de consumismo. Nós não somos feitos das coisas, vivemos para as coisas, nós nascemos para viver para Deus, e morrer para Deus, e oferecermos o nosso coração a Ele. Então eu convido você a fazer isso, crer nas promessas de Deus, porque Ele dá promessas para aquele que o reconhece como Senhor. Para aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, voarão e sonharão como águia. Mas para aqueles que não têm a Deus, infelizmente, só vai achar luta, só vai achar desespero, só vai achar angústia, só vai achar sofrimento, só vai lançar dúvidas. Mas para aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças e ficarão no braço de Deus. Como uma mãe que pega a sua criança, segundo o salmista, e coloca no seu colo, e o abraça e o beija, e o cala nos seus seios. Assim aqueles que esperam em Deus, colocando o seu consolo nele, tendo paciência. E Deus diz: viva Abacuque pela fé. Viver pela fé significa: viva Abacuque pelas certezas, não pelas incertezas. Viver pela fé, viver não é no campo de irracionalidade, não. Viver pela fé é sabendo que acima de nós existe um Deus. Por isso, eu queria te pedir isso. Não fique desesperado. Pare de questionar. Pare de murmurar. Aceite a condição que Deus está permitindo. Você poderia falar assim: mas espera aí, então tudo está acontecendo, Deus queria isso? Não, Deus não queria que os caldeus destruíssem uma nação que é dele. Mas Deus permitiu. E Deus permite as coisas porque tudo está no seu controle. Deus não está no mundo de braços fechados. Ele só quer entrar no nosso mundo. E esse mundo de causa aí é o mundo dos homens, não é o mundo de Deus. O homem escolheu o mundo dele, o homem faz as leis dele, o homem escolhe os desejos, os sentimentos e as paixões dele, mas Deus tem os seus. Quer fazer parte do time de Deus? Quer ser eleito, escolhido de Deus? Abra seu coração onde você estiver. Eu vou fazer uma oração por você e depois eu vou deixar alguns avisos aqui para que Deus te abençoe. E aí na sua casa, onde você estiver, se você puder fechar os seus olhos, se você puder se abaixar, se você puder colocar a mão sobre o seu coração, eu gostaria de orar por você. Talvez você está aflito, com um problema em casa, com um problema com o filho, talvez você não está impossibilitado de ver um tio ou uma tia, não está podendo viajar, eu não sei onde você está, Deus sabe onde você está. Eu gostaria de fazer essa oração, e gostaria de pedir ao Senhor para cuidar de você onde você estiver.
Coloque a mão sobre o seu coração, baixe sua cabeça, que eu vou orar por você. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar todos que estão me ouvindo agora. Senhor, que essa mensagem que foi trazida nessa noite, o justo viverá pela fé, que nós possamos viver pela fé e nos guardar nos teus braços. Eu quero, Deus, pedir ao Senhor que nesse momento de doença, nesse momento de caos e desespero, as pessoas se acordem para o Senhor e peçam ao Senhor a esperança da vida. Eu abençoo meus irmãos, a cada um da minha igreja que está aqui me ouvindo, da nossa igreja batista, Betesda, que não estão impossibilitados como eu, de nos reunir por uma ordem maior, que é preservar a vida, mas eu também oro pelas pessoas que estão nos ouvindo, porque o Senhor está permitindo que esse evangelho chegue aos corações deles, onde eles estiverem, que a paz do Senhor, por essa mãe que está enlutada, por esse pai que está sofrendo, por alguém que está com enfermidade, pela vida de pessoas agora que estão enfermas e que nos hospitais, meu Deus, precisam da sua mão, que os médicos que estão trabalhando agora, meu Deus, os UTIs, CTIs, pela nossa cidade de Bom Despacho, pelo nosso estado de Minas, pelo nosso país, nós oramos pelo presidente, nós oramos pelos governantes, nós oramos pelo ministério, Senhor, da educação, nós oramos, Pai, por todos e da saúde, todos que cuidam do ser humano, nós oramos agora, para a glória do Teu nome. Amém. Em nome de Jesus, eu gostaria de deixar que todos nós pudéssemos guardar essa mensagem no coração, lembrando que amanhã e domingo nós teremos mais mensagem aqui via online. Eu queria que você transmitisse isso para alguém. Nós vamos deixar alguns convites antes e que Deus venha abençoar a sua vida e que outras pessoas podem ser alcançadas com essa palavra. E nós da Igreja Batista Betesda, eu quero dizer para vocês em especial que são membros da nossa igreja. Eu não quero que ninguém pense, a igreja fechou, nós agora nós estamos no momento de quarentena, de oração, de esperança. E eu queria que vocês não fossem a outras igrejas. Eu quero deixar esse alerta para vocês. Se você que me conhece, ou todo mundo que está me assistindo aqui, vê uma igreja aberta, que seja católica, que seja espírita, que seja qualquer igreja aberta, lembre-se que isso é uma irresponsabilidade. Quem faz isso não tem amor à vida. É uma irresponsabilidade com o próximo. Nós não vamos deixar de ser mais crentes se a gente se ausentar do templo fisicamente. Há uma diferença. Nós nos ajuntamos fisicamente num templo, nós adoramos a Deus, com os irmãos, ceiamos, ouvimos a palavra. Agora nós somos igreja. Eu aqui sou uma igreja. A minha esposa está ali do meu lado, é uma igreja. Vocês que estão me assistindo é uma igreja. Somos uma igreja, um corpo de Cristo do mesmo jeito. Porém, as pessoas que estão em possibilidade de ir à igreja, por uma força superior a nós, uma autoridade que está nos pedindo para evitar todo tipo de problema, então nós vamos nos aquietar em casa com a nossa família orando. E assim que a gente tiver mais mensagem, a gente manda para vocês. Muito obrigado por nos assistir, muito obrigado por estar online. Que Deus abençoe e continue orando por nós, pela nossa igreja, pelos mais velhos, pelas crianças, orar principalmente pelos enfermeiros, pelos nossos hospitais, pelos médicos, pedir a Deus para abençoar, para guardar e proteger as famílias e orar para que toda essa situação cesse imediatamente no tempo de Deus e que esse tempo seja produtivo para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe a todos, beijo no coração, fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.